Imagina passar meses preso por um crime que você não cometeu e só ser libertado quando a própria vítima confessa que mentiu. Esse é o caso de Joseval Almeida, um julgamento chocante e cheio de reviravoltas. Assista até o fim, porque o que aconteceu nesse tribunal vai te deixar perplexo. Já se inscreve no canal Na Mira da Justiça, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com quem precisa entender o perigo das falsas acusações. Tá, mas hoje você mora o quê? De favor em casa de De amigo, de conhecido? amigos, sim. E, Parentes. e você tá com que idade? Eu tenho 26 anos. Certo. Você tem filhos? Sim, Quantos? 4. E a idade deles? Eu tenho uma de 7, um de 4, um de 3 e o nosso filho de 8 meses. Qual é o nome dele? Do nosso filho? É. Anthony Davi. Só o Anthony que é junto do Joseval. Sim. Os outros três são de outros pais. E outro. E moram com quem? Os meus 2 mais velhos moram com o pai. O meu filho, o meu terceiro filho mora com a minha prima. E atualmente o nosso filho está morando com a minha tia em outro estado, porque eu não estou conseguindo criar ele sozinha. Qual? O nosso filho, O Anthony. o Anthony. Tá onde ele? Ele está em Vila Velha, no Espírito No Santo. Espírito Santo, com um parente seu. Sim, com a minha tia. Você tem problema com bebida, droga, Sim. Laís? Com o que que você tem que usar? Eu tomo pinga e fumo maconha. Você tem um problema com alcoolismo? Sim, Bebe todo dia? sim, Inclusive, você reconhece que na época que você estava grávida, você não parou de beber, né? sim. Mas o Anthony nasceu bem? Nasceu. Tem Ele é algum problema? Não, ele é saudável, graças Graças a a Deus. Deus, teve nada. Não, Ah, que bom então. Laís, na época do ocorrido, você estava morando com Joseval no lote do Edivaldo, é isso? sim. Vocês alugaram lá? Como é que foi isso? Ele é amigo do Joseval e deixou a gente morar lá de favor por De um favor. tempo, porque a gente estava brigando muito. Eu, na verdade, causava as brigas na casa da minha sogra. E como ela já é de idade, aí os irmãos dele acharam melhor a gente sair de. Vocês saíram da casa da sua sogra e foram morar de favor na casa do Edivaldo. Sim, E quem que é a mãe do Joseval? é a dona Sogra? Guilmar. Guiomar? Isso. Entendi. E como era lá na casa do Edivaldo? Ele tinha um barraquinho separado para vocês, uma Tinha casa? um quarto separado, é uma casa só. Ah, é uma Isso. casa Mas só. tinha um quarto de hóspedes onde a gente dormia. Entendi. E você foi só com o Joseval, não levou nenhum dos seus filhos? Não, só com ele, Entendi. E você já estava grávida, de 2 meses. de 2 meses. Você teve o Anthony quando? Qual é a data de nascimento dele? Ele nasceu dia 27 de março. Agora, 27 de Sim, março. Esse fato aqui foi em setembro, então ele nasceu 6 meses depois. sim, ele nasceu prematuro de 8 meses. Nasceu prematuro de 8 meses. Entendi. E o Joseval, assim como a senhora, também tem problema de bebida, bebe demais. Não, na verdade ele não é de beber. Já tinha 5 anos que ele não bebia. Só que aí, como ele teve problema com dívidas e tudo, aí ele foi e começou a beber devido a tudo isso acontecer e acabou se descontrolando. Mas ele não é de beber. É muito trabalhador. Você disse que tiveram que sair da casa da sua sogra porque se desentendiam muito. Brigavam? Era mais da minha parte, porque eu estava muito estressada porque ele estava bebendo, porque eu não conhecia ele bebendo. Ah, Aí ele não queria, tipo, se cuidar, tomar banho, se alimentar, e eu estava ficando muito estressada. E como eu ficava mais bêbada que ele, porque eu usava entorpecente e ele não, ele só bebia. Então eu ficava muito agressiva e sempre ia pra cima dele, machucava ele, arranhava ele. mas era algo mais além de maconha? Não, Maconha e pinga, você só. falou, né? Uhum. É, alguma vez ele já tinha. A senhora disse que começava tudo, a senhora que agredia ele, mas ele revidava? Ele Não. já bateu na senhora antes desse dia? Só verbalmente, assim, que a gente discutia muito. Eu que ia em cima dele, ele já saía logo, pegava o carro, saía, já justamente para isso não acontecer. A casa da sua sogra era onde? Na 201. Tá. Alguma vez já chamaram a polícia por conta de alguma confusão de vocês antes desse dia aqui? Sim. Como é que foi? Eu brigando com ele, né?
brigando, discutindo e tudo, fui em cima dele, aí chamaram a polícia e os vizinhos por conta da minha sogra. Aí chegou 3 camburões lá, porque eu dei na cara dele, lá no meio da rua. Aí ele foi e tiraram minhas coisas de lá, da casa dela. Aí passou um tempo, a gente voltou. Mas algum de vocês foi autuado lá na delegacia? Chegaram a Não. levar vocês para a delegacia nesse dia aí? Chegaram, mas só que não deu nada. Aí ele foi liberado, Mas porque não rolou agressão física. nem ocorrência eles registraram? Não, creio eu que não, porque a gente saiu de lá na mesma da hora. E você, da sua parte, você nunca foi lá registrar ocorrência contra Não. ele? Tem uma condenação aqui dele por ameaça em contexto de violência doméstica contra a Juliana. A senhora conheceu a Juliana? Não, eu só sei que ela é ex-mulher dele. Aham. E a senhora sabe dizer há quanto tempo eles estavam separados quando a senhora começou com ele? Eu não me recordo, porque eu nunca quis saber meio que do passado dele, não. Aí Mas a senhora soube disso, que a Juliana sim, tinha feito ocorrência contra ele? sim, Foi quando vocês já estavam juntos? Foi em 2020, a não, ocorrência. a gente ainda não se conhecia. Vocês se conheceram quando? Creio eu que de 2021 para 2022. Entendi. Então a senhora nunca nem conheceu a Juliana. Não, eu fiquei sabendo do ocorrido, mas nem Entendi. E na época desses fatos aqui, o Joseval trabalhava? quando rolou esse fato. É, Não, foi preso? ele mexe com botecos, ele vende bebida. Então, ele não tinha trabalho fixo. E justamente porque ele estava bebendo, tinha voltado a beber, aí teve que fechar o boteco e tudo. Onde que ficava esse boteco dele? O último ficou na 201, que tanto que a gente teve que sair de lá também, porque eu estava brigando muito com a... Mas era na casa ou Não, ele tinha pegado uma loja para abrir esse boteco? ele alugou uma loja onde ele colocou um negócio no meio assim, onde a gente colocava a nossa cama, a gente morava lá. Morava lá e ele vendia bebida. Sim, ele Entendi. sempre mexeu com isso. E por que que fechou o boteco lá? Porque ele voltou a beber, tava devendo muito, ficou muito nervoso, perdeu o carro, que ele joga baralho, ele é viciado em baralho. Hum. Então, assim, ele perdeu tudo, tava devendo muito, então ele ficou desnorteado. Por isso que ele voltou a beber. Mas ele não é de beber e ele não é agressivo. Eu não sei as coisas que ele fez no passado, mas pelo menos comigo, eu não sei nem como que isso veio a acontecer. Ele tem uma passagem por homicídio. Ele contou para você? Sim, eu sei da vida dele toda. E o que que ele contou que foi? Tem mais de 20 anos que ele Sim, contou o que que foi? não, nunca quis saber também, não. Ah. Uma pessoa fala uma Ele coisa, falou quanto tempo ele ficou preso, acho que uns 8 anos que ele falou, não sei. mas não disse mais detalhes. O que que Não, aconteceu? eu procuro não saber do passado dele. Entendi. E foi só essa época que ele foi preso? Ou ele lhe contou se teve mais problema? Chegou a ficar preso outra vez? Mas foi causado mesmo por ela, porque ele tinha medida protetiva e ela foi atrás dele no bar. E como ele tinha uma arma, aí ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo. E ela que acabou, tipo, acabando com a vida dele também. Isso foi nessa época lá, 2020. Sim, Entendi. é o que a família conta, os amigos, Que ele foi condenado que ela por provocou isso. descumprimento de medida, Sim, ameaça. sim. E Mas teve ela que porte foi de arma atrás dele. também. Sim. Entendi. E aí, então, na época dos fatos, vocês moravam de favor num quarto na casa do Edvaldo, nenhum dos dois trabalhava. Não. Como é que vocês se sustentavam até para pagar Como, bebida, droga? como que ele não. Quando ele tem dinheiro, ele, tipo, ele dá o dinheiro para as pessoas. Então, os amigos dele sempre arrumavam 50, 20 reais. Por isso que eu estava brigando muito com ele. Que ao invés dele ajudar na casa do Edivaldo, ele queria gastar o dinheiro com pinga. Mas dinheiro de onde? Como é que ele conseguia? Os amigos dele, ele tem muita amiga, ele é muito Os conhecido. amigos ajudavam. Sim, Davam dinheiro, dava dinheiro para ele. dinheiro para ele. O Entendi. Edivaldo é prova viva disso. Entendi. Todos. Laís, me relate então, procurando ser sincera aqui, porque Sim, a gente eu tem sei. que apurar os fatos. Isso aqui é uma acusação que não depende da senhora, é uma acusação feita pelo Estado contra ele. Não é a senhora que está acusando ele, Eu sei. mas tem que ser apurado os fatos. O que que aconteceu lá naquele dia? Naquele dia a gente passou o dia todo bebendo, os dois, e eu bebendo e me drogando. Quando chegou de noite,
Aí a gente dormiu, os dois bêbados. Aí eu fui e saí para fumar maconha. Quando eu voltei, ele tava com 20 reais. Só vocês dois bebendo. O Edivaldo e uma tal de Lohane, que eu nem conheço ela. Lohana, né? Não sei quem é essa mulher, o que que Estavam é. os 4 bebendo aquele dia na casa do Edivaldo. Não, era época de política, aí a gente estava numa casa lá assistindo negócio de comício, dessas coisas. Aí de lá a gente foi para Edivaldo. Aí lá a gente Os 4. Os 4. Ah, Aí ele dormiu, eu fui pra rua. Quando eu voltei, ele tava com 20 reais no bolso. Aí eu queria os 20 reais para me beber mais. Aí ele não quis me dar. Aí começou uma luta corporal na cozinha. Aí a única coisa que tinha na pia que eu vi foi uma faca. E eu fui e peguei a faca e fui pra cima dele. E aí a gente começou a rolar na porrada. E aí a gente acabou machucando aqui, ó, atrás. mas foi ele que deu o golpe? Não. Na verdade, a mão tava os dois em luta. Na verdade, eu nem me lembro ao certo o que foi que aconteceu. Mas ele não pegou faca em momento nenhum para vir me agredir. E ele nunca faria isso, porque a gente já sabia da minha gravidez e a gente estava muito feliz. Mas como é que você vai querer que a gente acredite, Laís, que por acidente a faca perfurou a senhora? Como é que é isso? Estava na mão de quem a faca na hora que ele Eu furou? peguei a faca. Tá. Como? Estava na mão de quem na hora que lhe furou? Tava na minha mão, porque eu peguei a faca da mesa. Ah, E aí a gente começou a entrar em luta corporal. Eu estava muito bêbada, muito drogada. E ninguém viu isso. Ninguém. ah. E E, aí, e aí chegou a mulher, aquela tal de Lohana do banheiro, porque ela estava tomando banho. ah, E aí eu não sei como foi que apareceu a polícia, porque eu não chamei polícia, não denunciei, não pedi medida protetiva em momento nenhum. uhum. Mas eu falei que ele me esfaqueou para os policiais, porque eu estava com muita raiva. Só porque Era ele não isso que me eu deu. perguntar, porque as testemunhas disseram, Eu falei. tanto a Falei. Lohana quanto o policial, que a senhora disse que ele furou a senhora. Eu falei pro policial, pros Ah, policiais que levaram a gente. Para ela não, porque ela nem viu, ela estava no banheiro. Ela viu depois, parece que eles já tiveram um relacionamento, eu não sei. Mas tudo que ela falou ó, o que eu vi no processo que o homem me mandou pelo celular, tá totalmente é diferente do que aconteceu. é. Tá mais de uma facada, tá eu tentei abortar meu filho tá com 8 meses. Mas eu É. falei para os policiais que ele me esfaqueou no hospital. Ainda falei que não queria medida protetiva. E lá na hora também, a senhora falou? Falei, Ele que tinha lhe esfaqueado? falei porque eu estava com muita raiva. E eu queria que ele fosse preso, porque eu estava com muita raiva dele, muito estressada com ele. É, Que eu falei. Mas não foi assim. E tá. eu não tô querendo defender ele, porque eu não quero mais nada com ele. Só que, tipo assim, ele está sendo acusado de coisas assim que não aconteceu da forma que está sendo dita, entendeu? Então, nervosa eu tô. Mas, infelizmente, não foi desse jeito. Tá. Onde que estava a faca? Em cima da pia. Era a única coisa que tinha em cima da pia. Ah, É o único momento que eu me lembro foi essa hora. Que foi na hora que eu peguei e ele já veio segurar a minha mão. E a gente já rolou, já os dois no chão. Tanto que eu não precisei levar ponto, a faca não entrou. Eu fiquei no hospital só algumas horas, não precisei fazer exame nenhum e já fui embora liberada. deixa eu te perguntar outra coisa. Na hora que a Lohana entra lá na sala, o Ela que, saiu. que ela viu? Ela saiu do banheiro, né? Tava tomando banho. Ela já viu já o pessoal que tem um bar lá do lado, o pessoal já desesperado, porque apesar O de que eu não ter, quero saber é o seguinte: alguém apartou vocês, não, separou, tirou ele de perto da não, senhora? não, Como é não, que, como só é que parou, então? ela, quando ela saiu do banheiro, o fato já tinha acontecido. E ele deitado e eu também. E o pessoal do Os lado, dois deitados onde? no chão. No chão. Aí o pessoal, A faca estava onde? no chão. Ah, Já tinha já largado já. E o pessoal do bar, o Edivaldo, já correu tudo lá para dentro. E sim, e seguraram ele, mas ele não estava em cima de mim, ah. em nenhum momento. E ela saiu correndo lá para a rua como se fosse uma louca. E aí foi, eu não sei da onde surgiu aquela polícia, não sei quem foi que chamou. Mas chegou muito rápido também, como Tá, se já estivesse lá. tá. Como se a gente já estivesse brigando há muito tempo, só que eu já estava xingando ele há muito tempo, Ah, pedindo os 20 reais para ele. certo. Então, vocês ficaram lá deitados no chão. E aí? Não, e aí o pessoal entrou. E aí, quando a polícia chegou, como é que tava? Vocês dois estavam na sala ainda? Aí Tinha alguém dentro da tava o casa? pessoal, tava essa mulher, tava o Edivaldo, onde a gente estava morando na casa, tava o pessoal do bar, tudo lá na frente. Mas seguraram ele sim.
Na hora da briga, onde é que estava o Edivaldo? Tava lá no bar do lado. E essa tal de Lohane tava lá dentro do banheiro tomando banho. É, a faca era lá de uso próprio de vocês? Era do Não, Edivaldo? vai de vaca. A faca de serra. Era essa faca aqui, Sim. né? Uhum. Pra mim que ela era roxa. Ah, Tanto que eu nem me lembro da cor. tá. Não sei se era essa. Porque eu me lembro, eu acho que era uma roxa, mas eu tava muito Mas bêbada. era desse tamanho, modelo aqui. Sim, era uma Faquinha faca de serra. de serra. Tá. Aí a senhora foi lesionada no flanco aqui da barriga, né? Bem aqui atrás. Tem marca ainda aí, Laís? É porque eu tô de body, Não, então não precisa. mas tá aqui, ó. Tá. Mostra de lado ali para os jurados verem, por favor. Tá, pode sentar. É, tem uma foto aqui no processo. Tá vendo aí na tela? Bem, É a senhora aí na foto? sim, É a senhora. sim. Esse aí onde tá dando para mostrar o corte? Tá. Ele não foi profundo. É esse furo aí na lateral aí. E isso era sua barriga de 2 meses de grávida? Tá certo. Minha barriga já é inchada, tantos filhos. Aham. E ele ficou ferido? Sim, porque eu fui em cima dele. É. Antes de eu pegar a faca, eu já tinha arranhado ele todinho. Eu que fui em cima dele. Eu causei a briga. Eu dei altos tapas na cara dele. Mas ele ficou com marca onde? Ficou ferido onde? Pelo que eu me lembro, no hospital, que foi aonde, tipo, até a cachaça passou. Acredito que entre nós dois, eu vi o rosto dele todo arranhado. Só essa parte que eu me lembro, mas eu lembro que eu machuquei ele. Mas foi o quê? Unhada? Sim, Ele estava com algum corte na orelha? ele estava todo machucado. Eu não me lembro muito. Mas foi com as mãos que a senhora machucou ele. Sim. A faca, o único lugar que A a faca faca pegou foi na sua barriga. sim, eu quis meter a faca nele, mas felizmente não deu certo. Aí voltou, foi para mim. Tá. A Lohana, a senhora disse que não conhecia, nunca tinha visto, Não, até aquele dia. primeira vez. Ele sim já conhecia, Ah. mas eu E depois, a senhora ainda viu a Lohana? nunca mais, porque se eu visse, eu ia quebrar a cara dela. Por quê? Uai, porque ela falou coisas que nunca aconteceu. Quando eu li o processo que o cara me mandou, eu fiquei abismada. Mas Abismada. o que que a senhora lembra que ela falou que a senhora acha que não condiz com a verdade? Foi ela que falou que foi mais de uma facada, não foi? Não. Não sei, eu só sei que eu não me lembro ao certo o que que foi que estava escrito, porque já O tem. que ela disse foi o seguinte, eu vou ler aqui para Sim. até os jurados já saberem e a senhora me explicar o que que a senhora, o que que não condiz aqui com a verdade. A Lohana, no dia do flagrante, né, logo depois dos fatos, disse o seguinte, que há uma semana o casal Laís e Joseval alugaram um cômodo na casa do seu amigo Edivaldo, que mora na quadra tal. Hoje, dia 23 de setembro, por volta das 7 da noite, eu estava na casa do Edivaldo de tal, tomando banho, quando ouvi gritos vindo do cômodo alugado pelo casal Laís e Joseval. Assustado, eu fui até o local para verificar o que estava acontecendo. Quando eu vi o Joseval deitado no chão, com a Laís sentada sobre o seu corpo, ambos ensanguentados. O Joseval empunhava uma faca, com a qual tentava apunhalar a Laís. E ela, Laís, tentava se defender segurando a lâmina com as mãos. Rapidamente eu pedi ajuda ao Edivaldo, que veio até o cômodo e conseguiu separar a briga. Mentira. Por Ela que que é não viu. mentira? Ela não viu, ela viu depois do acontecido que tava nós dois deitados no chão, onde os meninos já estavam puxando o Joseval, porque eu chamei ele pelo apelido. Ela não viu nada. Quando ela saiu do banheiro, já tinha acontecido.
Eu não sei qual é a raiva que ela tem dele, não sei. Mas ela não viu nada. E ninguém viu nada. Mas ele chegou a ter a faca nas mãos dele, lá? Não. Nem Ele isso tentou tomar. aconteceu? Não. Só, não, quando ele tomou a faca de mim. Então, ele tomou a faca, Sim, chegou a tomar a faca da sim. senhora? E E aí, foi quando ele pegou a faca, ele fez o quê? Foi na hora Foi na hora que que aconteceu o fato que ele foi puxar e a faca veio a e faca foi acertou acertou. a senhora. Mas aí a faca caiu no chão. E aí automaticamente o pessoal foi, chegou e já seguraram ele. Só quem tirou a faca do chão foi os policiais. Entendi. Pelo que eu me lembro. Aí ela falou o seguinte: o Joseval apresentava um corte profundo na orelha, com muito sangue escorrendo pelo pescoço. Por isso que eu perguntei para a senhora. Essa faca, não sei. Eu não me Mas eu não lembro desse corte na orelha. Não. Ele tá sangrando esse tanto, descendo sangue. Foi tudo muito rápido, foi tudo muito confuso. A gente estava muito embriagado. Eu não posso detalhar uma coisa que eu não Enquanto me a lembro. Laís apresentava um corte na barriga, ela falou que a senhora tinha um corte na barriga. E as roupas muito ensanguentadas. Minutos antes das agressões, eu ouvi a Laís discutir com o Joseval, que estava muito bêbado, feito muita bagunça no quarto e teria se recusado a dar a ela R$ 20 em dinheiro que estava em seu bolso. Até a parte dos R$ 20 ela confirma Então, que foi a briga. foi onde começou tudo. Eu comecei a brigar com ele porque eu queria esses R$ 20 para me beber. Alguns instantes depois, a Laís Lohane me disse que o Joseval teria partido para cima dela com uma faca para tentar matá-la. E ao tentar se defender, ela teria cortado a orelha do companheiro com a faca. Depois do acontecido, eu nem falei mais com essa mulher. Quando os policiais chegaram, eles já automaticamente, eu não lembro se eles me colocaram no camburão ou ficaram conversando comigo, porque eu fui de viatura para o hospital, mas eu não conversei com essa mulher depois disso. Nem depois e nem antes, a não ser no momento que a gente estava Mas bebendo. ela ouviu a senhora falar para os policiais, ele veio me matar, alguma coisa do tipo? Talvez ela tenha ouvido. Não Porque a sei. senhora disse que para os policiais disse. Sim. Dessa parte eu me recordo, tanto lá quanto no hospital. Tanto que ele perguntou se eu queria medida protetiva, eu falei que não. Não necessitava daquilo. Foi uma briga de casal e uma coisa que nem Aí deveria ela estar disse, acontecendo. ela disse ainda que o Joseval falou para ela que foi a Laís que iniciou as agressões e que ele estava apenas tentando se defender. Talvez ele tenha falado isso, mas eu não vi. Uhum. Lá no hospital, como é que foi? A senhora foi atendida? Quais foram os procedimentos lá no hospital? Pelo que eu me lembro, foram ver, né, aqui, como não tinha nada demais, não precisei levar a ponto. Eu não me lembro se eu fiz uma ecografia ou se eles tentaram ver se o coração do neném estava batendo e tudo, que já dá para ver. Eu não lembro. Só lembro no momento que eles conversaram comigo e perguntou Não se eu queria lembra por conta da embriaguez ou porque estava inconsciente? da embriaguez. A senhora chegou a Tava ficar inconsciente, perder a consciência em algum momento? de bêbada? Não, de bêbado, ou de Não. choque, ou de qualquer outra coisa. Eu Não? estava em choque por conta do que aconteceu, porque a ficha não tinha caído. Entendeu? E ver ele naquela situação, algemado e todo ensanguentado, que eu fiquei muito ensanguentada também por conta do sangue dele, não só do meu. Tá. E como é que foi o tratamento do ferimento específico? A senhora disse que não deram Só ponto. limparam e botaram uma gás em cima, Hum. um esparadrapo. E quanto tempo demorou para fechar? Bem pouquinho, só limparam mesmo, colocaram. Eu acho que eu tomei um pouco de soro algumas horas e fui embora. Normalmente, com as minhas próprias pernas. E com o celular dele na mão, onde o irmão dele pegou de manhã cedo. Que a família não sabia o que tinha acontecido. Entendi. Quando eu saí da sala, eles já tinham levado ele. Certo. E a senhora chegou a tentar ir lá visitá-lo? Era a intenção da senhora? Sempre foi, mas a família ficou muito abalada, porque a mãe dele estava doente, ela tinha tido um AVC. Ficou todo muito, muito chateado comigo. Quem teve AVC? A mãe dele tinha tido um AVC naquela época. A Claudete? Não, a mãe dele. Guiomar, né? Ai, Claudete é a mãe da senhora. sim. Entendi. Aí o pessoal pensou que ela ia morrer, entendeu? E
criaram muita raiva de mim. Tanto que ninguém nem gosta de mim na família dele. Porque ele me tirou da rua e tudo, tentou me ajudar muito. E eu prejudiquei muito a vida dele. E só ele sair como errado é muito difícil. E nosso filho e tudo. A senhora registrou o nome dele, o filho? Hã? A senhora registrou o nome dele? Ele tá registrado só no meu nome por conta dessa situação. Entendi. E a senhora tem pensamento de continuar o relacionamento com ele ou está encerrado? Por tudo que aconteceu, eu já tô em outro relacionamento, tá encerrado. Eu só quero que ele fique livre, porque ele não merece isso. E cuide do filho dele, me ajude a cuidar do nosso filho. Em questão de voltar, nem ele não vai querer voltar para mim. Mas querer me matar, fazer alguma coisa, ser agressivo, isso não, porque ele não é assim. Ele sempre cuidou de mim muito bem. Tá certo, Laís. Ministério Público. Esse foi mais um caso real que nos mostra como a verdade pode demorar, mas não falha. E você, o que achou? Joseval foi vítima do sistema ou tudo foi apenas um grande mal-entendido? Comenta aqui embaixo. Se gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo julgamento aqui no Na Mira da Justiça.